Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise da sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Nós já estamos no dia 15, sábado, e nós vamos fazer então a análise do pregão anterior, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Elias, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, caso você tenha interesse em acompanhar como está sendo a minha jornada fazendo day trade. E lembrando também que as informações que eu passo aqui, elas não servem como call. Você pode utilizar, inclusive, para estudos, mas aqui o meu objetivo é compartilhar como está sendo a minha jornada e também um pouco dos meus estudos e como está sendo os meus resultados, ok? Então, acho que de imediato é importante deixar isso bem claro. E, bom, vamos lá. Nós estamos encerrando a primeira semana que eu estou fazendo um teste do meu operacional e a gente vai fazer, então, análise do dia, do meu operacional, como estão os resultados e também verificar como está sendo, como foi o resultado da semana, ok? Então, vamos colocar aqui em tela o nosso gráfico. Nós temos aqui em tela de imediato a movimentação do dia, a gente vê como esse mercado se movimentou. Mas para contextualizar, a gente vai colocar aqui um gráfico de 60 minutos para a gente entender um pouco, para a gente contextualizar mesmo, né? A gente tínhamos, inclusive, mencionado alguns dias anteriores sobre essa movimentação aqui no mini índice, né? Dessa região de consolidação mais abaixo. E aí eu havia analisado caso o mercado descesse, né? Viesse abaixo, trabalhar abaixo. O mercado precisaria romper essa região, que é uma região de suporte, uma região de suporte aqui, depois vier romper abaixo, que caberia vir buscar aí 122, 121 mil pontos. E também a gente estaríamos dentro de uma grande região de consolidação no macro, ok? E no dia 13, foi na quinta-feira, o mercado ele veio buscar essa região que eu havia inclusive demarcado, até se você assistiu minha análise no dia anterior, né, no dia da quarta-feira, por exemplo, deixei demarcado aqui essa região, essa análise. O mercado veio exatamente dentro dessa região. Perdão. Cheguei do trabalho, a gente chega cansado, mas a gente vai tocando assim mesmo, que é assim que funciona a vida real. Okay? Inclusive agora já é meia-noite e 50, já é 10 para 1 da manhã. Então, e hoje eu parei mais tarde. Então, seguindo aqui com a análise, hoje o mercado já abriu com um gap de alta, tocando um direcional acima. Inclusive, eu havia dito o seguinte, que o mercado poderia estar buscando a região dos 128 mil pontos. Então, a gente vê aqui os 128 mil pontos, aqui nessa região, aqui 128 mil pontos. Aqui, 128 mil pontos. Por que 128 mil pontos? Porque já vou justificar aqui, ó, 128 mil pontos por conta dessa região de consolidação aqui atrás. Ó. Se a gente observar aqui atrás, existe uma região de consolidação aqui, então o mercado poderia estar vindo buscar aqui para trabalhar e depois disso tomar um direcional, seguir no direcional. Isso realmente aconteceu, né? Inclusive vou mudar aqui para os 5 minutos, vamos ver como... Não. 60 minutos. Nós estamos nos 60 minutos. Ah, tá. Aqui, ó. 128 mil pontos nessa região. Então, a gente vê, inclusive, que o mercado é uma travada aqui, ó. Uns 128 mil pontos, né? Ele tomou um direcional de alta, veio aqui, buscou 128 mil pontos. E depois tomou um direcional de alta. Só que a urgência também estava bastante alta. Perdão. E o mercado simplesmente tomou esse direcional bastante forte. Ok?
Deixa eu fazer uma mudança aqui. E tá, estudos. Tá, então vamos lá. O que aconteceu aqui? Inclusive, eu deixei marcado nesse gráfico aqui de estudos que o mercado entrou nessa região de consideração e ele precisaria romper para tomar um direcional de alta. Inclusive, eu deixei marcado aqui por volta dos 128,5, né? Ó, puxaria até aqui mais ou menos, né? E o mercado, como eu acabei de mostrar, o mercado avançou bastante, fechando aí com uma alta, o índice, né? Fechando com uma alta de 2,33%. Ok? Então, a gente vê o tanto que o mercado trabalhou de alta aí, ó, 3.000 pontos de alta. Ok? Saindo fora dessa região de consolidação, né? E aqui eu havia até deixado um canal marcado. Então, ele saiu desse canal em um dia, na quinta-feira, e entrou nessa região de topo de consolidação e hoje já tomou um direcional de alta acima, abriu com gap e já tomou um direcional de alta aqui nessa região, ok? Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos. Muito bem. Aqui nós temos em tela o gráfico de 5 minutos. A gente vê como foi bastante extenso aqui. Deixa eu só ver quantos pontos de gap que o mercado abriu. Para a gente seguir. É um gap de 340 pontos. O mercado abriu com gap aí. O mini índice abriu com gap de 340 pontos. Depois tomou um direcional aqui no início do dia já de alta. 600 pontos de topo de fundo até esse topo. Fez um pullback aí de 400 pontos e mais um direcional seguido de 2.700 pontos. Isso foi até 1 hora da tarde. Depois o mercado ficou mais consolidado, mesmo assim dando oportunidades para pegar alguns pontos aqui, por exemplo, 200 pontos, 200 pontos, 300 pontos, mas vai do operacional de cada um. A gente sabe que como à tarde o mercado funciona com menos volatilidade, então não dá para pegar grandes extremos, nem sempre, às vezes dá, no período da tarde, mas movimentação maior geralmente é no período da manhã, ok? Então, falando do meu operacional, vamos voltar aqui. Eu tenho apenas 2 horas. Hoje eu abri o PC 9 horas da manhã, já estava com o PC aberto, preparado. Então, vamos falar do meu operacional, como foi o meu resultado de hoje, ok? Então, iniciei o dia aqui e vamos aqui até 11 horas. 11 horas é aqui. Então, eu tenho esse horário, né, essa faixa de horário para poder estar operando. Nesse caso, hoje mais especificamente, eu consegui chegar num valor, pela quantidade de operação, um valor satisfatório para teste, que eu estou utilizando como teste agora, antes das 9 horas, por volta das 10h30, já estava bom, meus resultados já estavam bons, então eu preferi não dar continuidade nas operações, ok? Então, eu aproveitei bastante o meu horário e, claro, obviamente, eu fico a maior parte do tempo aí, ó, dos dias de operações, quando pego as operações mais longas, por exemplo, eu fico de fora, né? Então, mas eu já estou ciente disso, então eu já me preparo psicologicamente e também para me preparo com algumas operações mais curtas, que tradicionalmente acontecem antes do mercado à vista abrir, ok? Então, a gente vê aí que o horário das minhas operações o mercado estava consolidado, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, então, o meu relatório de performance em tela.
no dia de hoje. Opa, peraí que está. Tá livre. Beleza. Vamos lá. Então, aqui está meu relatório de performance do dia de hoje. Show de bola. Eu não consigo aumentar mais a letra, mas acredito que é possível verificar aqui. Bom, como foi o meu resultado do dia de hoje? Hoje foi muito bom minhas operações. Eu fiz 9 entradas, né? Hoje dá para especificar um pouco mais. 9 entradas com 88,89% das operações positivas, com apenas um stop de R$ 32. Esse resultado das operações em percentuais são percentuais em pontos, mas como eu trabalho com dois ou três contratos, aqui ele vai mostrar o percentual de pontos pela quantidade de contratos. Então, esse daqui não significa que eu peguei aqui 110 pontos ou 27, é um percentual, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui os valores, ele apresenta real, né, o valor exatamente, e aqui o resultado total do acumulado das minhas operações, nessa última coluna aqui, ok? Então, a gente vê aqui 9 operações. A minha última operação foi 9 horas e 56 minutos. Foi isso que aconteceu. Então, em uma hora, antes do mercado à vista abrir, eu já tinha feito 9 operações e saí no resultado, para mim, satisfatório inicialmente, né? De R$ 100, R$ 109. Né? Colocando aí, se eu fizer R$ 100 por dia, um exemplo, R$ 100 por dia, 10 dias dá R$ 1.000, né? 20 dias dá R$ 2.000. Inicialmente é isso, ok? Então o resultado para o meu dia foi muito bom. Infelizmente eu não consegui fazer para a operação proposta, por exemplo, em todas as operações, mas nessa primeira operação eu peguei mais do que a pontuação que eu estimo, né, com 2 contratos. Então eu entrei com um contrato, fiz a primeira parcial e o preço correu negociando, seguiu negociando e eu consegui estender um pouquinho mais essa operação como eu venho projetado. Já a segunda operação não aconteceu do mesmo formato, foi uma operação que o preço voltou e me tirou no ponto de entrada. Assim que o preço pega a minha primeira parcial, eu já procuro puxar o stop, eu avalio e puxo o stop para o ponto de entrada ou não. Na segunda também, na terceira também um stop. Na quarta operação, o preço voltou para o meu ponto de entrada e depois eu tive aí a quinta operação também no mesmo formato. Aí tive mais 2 operações que o preço que eu quase tomei um 0 a 0, fiquei no 0 a 0, fiquei com R$ 3 em cada operação e depois nas minhas 2 últimas operações eu fechei aí com R$ 30, que é um valor ideal proposto para cada operação, né, que estaria dentro de uma média razoável, uma média proposta, no caso, né, que eu já busco atingir esse valor. Então, eu tive aí bons resultados, só 2 operações que ficaram um pouquinho mais curtinho, que quase que eu saí no 0 a 0, mas mesmo assim consegui ter um resultado positivo para o dia de hoje, fechando aí com R$ 109. Como eu estou fazendo um teste na minha conta simulador, então não tem custo operacional. Mas fazendo um cálculo aqui básico, se eu tivesse custo operacional, por exemplo, eu teria pago aí em torno desses R$ 9. Então, R$ 100 redondo eu teria de ganho hoje, pagando aí R$ 9 de custos operacionais. Possivelmente, não é exato, ok? Bom, para o dia de hoje, para sexta-feira, no caso, né, para sexta-feira, dia 14, o resultado foi esse. E aí, tendo um olhar aqui para nossa semana, desde o dia inicial, que foi o dia 10. Então, a gente tem aqui, ó, no meu gráfico de patrimônio, 64,38% das operações assertiva, fechando aí a semana, estaria fechando a semana com R$ 394, ok?
Bom, não dá para mencionar que agora nem tem necessidade de mostrar também operação por operação, mas eu estaria num nível aceitável, de acima de 60% de acerto das minhas operações. Lembrando que 2 dias, na quarta e na quinta-feira, eu entrei, fiz operações, de certa forma, excessiva, né? Que isso aí influenciou nesse resultado. Se não, eu poderia ter tido um resultado melhor na semana. Mas mesmo assim, consegui aí fechar a semana no positivo. Então a gente vê aqui meu gráfico de patrimônio, né? Isso aqui é bastante relevante para mim, né? Embora a quantidade o valor da movimentação ainda não está satisfatório, claro que a primeira semana da movimentação entre lucro e prejuízo, para mim, ainda não é satisfatório, mas assim que eu for atingindo também, eu vou mencionando aqui. Bom, então, tá aqui o meu resultado do dia, o meu resultado da semana, e agora agora eu vou fazer vamos lá. Deixa eu ver o que nós temos aqui. O que nós tínhamos de calendário econômico para a nossa sexta-feira foi 9 horas da manhã, né? Balança orçamentária, superávit orçamentário, IPP no Brasil, né? Índice de preço produtor, e nos Estados Unidos expectativa de inflação. Porém, lá já nos Estados Unidos eu não estava operando. Já era 11 horas da manhã, então eu já não estava operando, e eu operei apenas essa volatilidade, baixa volatilidade do dia, né? Uma volatilidade minar direcional, sem direcional, um direcional claro, ok? Embora a tendência estava possibilitando de alta. E também olhando aí no nosso mapa do dia, a gente vê como mudou bastante na semana as bolsas ao redor do mundo, né? De cada país aí, país e continente, né, no caso, olhando aí comparando com os outros dias da semana, então a gente vê que nessa sexta-feira as bolsas fecharam bastante positiva. Todas as bolsas fechando aí no positivo nessa sexta-feira, com uma característica bastante otimista. Então, isso é bastante importante a gente ir comparando. Ok? Bom, vamos voltar aqui então para a gente fazer o nosso fechamento. Vou colocar aqui no 60 minutos. E vamos olhar aqui como está a nossa. Aqui eu já vou apagar essa possibilidade, esse desenho que eu fiz, que era uma possibilidade de queda. E a gente vê também que o mercado chegou nesse topo aqui em cima. Vou até mudar, então, usar esse mesmo desenho aqui, essa mesma linha, para a gente ver onde o mercado, um topo mais relevante que o mercado fez aqui atrás, né? Que foi no dia... Que dia que foi aqui? Dia 25 de fevereiro. Opa. Não, 25 não, foi dia 17 de fevereiro, nesse topo. E o mercado chegou aqui muito próximo desse topo. Então, na minha análise, acredito que o mercado ainda volta a subir, volta ainda a tocar nessa região. Pode sim vir a buscar essa região aqui do topo, mas a gente sempre lembra dessa região aqui embaixo, né, que é uma região importante, onde o mercado segura um pouquinho. Então, pode ser que ainda volte a buscar ainda essa região mais abaixo. Inclusive, eu havia mencionado na análise de ontem que o mercado poderia estar subindo aí 2.000 pontos, né? E a prova disso foi o dia anterior, né? Na quinta-feira.
E o mercado realmente avançou até mais de 2.000 pontos, né? Então, a gente temos uma região de consolidação, então existe a grande possibilidade do mercado, né, continuar subindo aqui, tocar nesse topo, voltar, consolidar um pouco, com possibilidade de continuar subindo, ou o mercado pode estar, no caso aqui, voltando a descer para buscar novamente essa região. Pode acontecer nesse formato, né? Não que seja exatamente nesse formato, mas isso é uma possibilidade, de acordo com a minha análise, ou se o mercado tiver com bastante apetite a risco, de acordo, depende da urgência, né? E como o mercado lá fora, ele vai estar trabalhando, então ainda existe a possibilidade do mercado avançar aqui nesse para cima direto, né? Nessa região direto. Isso para a semana que vem. Isso geralmente acontece se tiver uma combinação de valorização das ações aqui no Brasil e também desvalorização de ativos fora, que muitos investidores, no caso, grandes players, eles tiram o dinheiro lá de fora das bolsas externas, alguns ativos, por exemplo, e seja mais lucrativo, por exemplo, aqui no Brasil, de alguma forma, então, existe uma grande urgência e essa combinação faz com que aconteceu, por exemplo, hoje, né? Hoje foi uma combinação bem específica do tipo entre compensar, né, os grandes players, injetar dinheiro aqui no Brasil pela compensação, por ter uma compensação significativa, com mais a valorização também de alguns ativos aqui no Brasil. Pelo menos essa é a análise macro de alguns analistas que fazem essa análise macro, ok? Então, fazendo análise gráfica, essa movimentação que pode acontecer na semana que vem, então eu trabalho com essa possibilidade e a gente fica na expectativa, então, para a próxima semana. Olhando ainda para o calendário econômico, próxima semana. Próxima semana, projeção de vendas no varejo, bastante importante na semana que vem nos Estados Unidos. Boletim Focus, que geralmente sai na segunda-feira no Brasil. Então fica esse dado aí para a semana que vem, ok? Com isso, eu acredito que não tenha esquecido nada. Meu relatório ficou aí em tela, né? Então, maravilha. Show de bola. Bom, então com isso eu vou encerrando aí essa semana no positivo. Teve 2 dias, foi bastante difícil, mas eu consegui fechar a semana aí no positivo, testando aí o meu operacional. Vou verificar, analisar semana que vem, possivelmente eu vou seguir com essa mesma estratégia, e depois eu vou verificar como uma data interessante para fazer um teste na mesa proprietária, ok? Inicialmente está sendo nesse formato, vamos ver como vai ser as próximas semanas, ok? Caso você achou interessante, se quiser se inscrever também, deixar seu like, algum comentário, fique à vontade, e depois a gente vai compartilhando mais informações. Assim, vou encerrando a semana, análise, fechamento de mercado, dia e semana, tudo de bom, e nunca desista do seu propósito.